Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Bruno Silva. O desejo do meu coração é que você possa enfrentar todos os seus medos, vencer todos os seus medos, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para a mensagem. Em 1 João, capítulo 4, do versículo 18, a Bíblia diz bem assim: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. O medo ele está presente no dia a dia da maioria das pessoas. Existem vários níveis de medo, desde a noção de perigo diante de algum risco, até o complexo pavor, fobia ou síndrome do pânico. O medo sempre é baseado num exagero ou numa mentira de Satanás para aprisionar as pessoas. Por isso, é preciso desmascarar estas mentiras com a verdade da palavra de Deus, que liberta. Existem alguns tipos de medo, e eles são simples. Gostaria de começar com o modo simples do medo, que é o medo de insetos, de chuva, do escuro e etc. Existe o medo contextual, assaltos, acidente de trânsito ou até mesmo de uma doença, entre outras. Existe o medo sentimental, decepção amorosa, lembranças do passado, do futuro, entre outras. Também existe o tipo de medo espiritual, que seria o medo da morte, medo de pessoas que já morreram, fantasma e entre outros. O medo, ele é algo natural ao ser vivo, como um senso de sobrevivência, mas não pode dominar a pessoa. Contudo, não nascemos com medo de coisas que não conhecemos. Na verdade, o medo é ensinado às crianças como uma forma de ameaça, na tentativa de dominar seu comportamento. Por isso, o medo se torna uma doença que deve ser combatida e tratada antes de prejudicar a pessoa. E como é que nós vamos vencer o medo? Vamos aprender através da Bíblia. E ela nos ensina a vencer o medo. Em primeiro lugar, nós vencemos o medo confiando na palavra de Deus. Assim como está em Isaías, capítulo 41, do versículo 10. A Bíblia traz a expressão não temas 365 vezes. É isso mesmo. Por 365 vezes a Bíblia diz não temas. Ou seja, uma para cada dia do ano. Toda vez que Deus se comunicava com seus servos, pessoalmente ou por um anjo, iniciava sua conversa com esta expressão. Grandes homens de Deus, como Josué, basearam toda a sua vida confiando na palavra de Deus, que ecoava em sua mente, não temas. Josué capítulo 1, do versículo 9. E por isso, foi vitorioso em todas as suas batalhas. Em segundo lugar, nós vemos que, buscando a Deus em oração, nós deixamos de lado o medo. Assim narra a 2 Reis, capítulo 6, do versículo 15 ao 19. O profeta Eliseu orou por Geazi, quando este ficou cheio de medo, percebendo que estavam cercados de inimigos. Imediatamente Geazi enxergou um exército de Deus, guardando sua vida, e também Eliseu. Quando teve esta visão espiritual, Geazi perdeu todo o medo e passou a confiar em Deus. Através da oração, podemos pedir a Deus o discernimento espiritual para perceber a proteção garantida do Senhor sobre nossas vidas. Na oração, sentimos a presença do Senhor mais perto de nós, e o medo é vencido pela certeza de proteção do Senhor. Você tem buscado a Deus em oração? Ore a Deus
e confie na sua proteção. Em terceiro lugar, nós deixamos o medo de lado quando nós recebemos o Espírito Santo. Em João, capítulo 20, do versículo 19 ao 22. Após sua ressurreição, quando Jesus surpreendeu seus discípulos com uma aparição surpresa, encontrou-os cheios de medo. Por isso, o Senhor Jesus disse 2 vezes: "Paz seja convosco." E para fortalecer, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo." A alegria tomou o lugar do medo, e a presença do Espírito Santo em suas vidas seria a garantia de que poderiam vencer o medo. O medo surgiu junto com o pecado, quando o homem abandonou a Deus, se escondendo de sua presença. Mas, quando a pessoa aceita a Jesus e recebe o Espírito Santo, não sente-se mais sozinho e tem a confiança que precisa para vencer o medo. Você já recebeu o Espírito Santo? O poder do Espírito Santo, meus irmãos, te protege do medo. E saiba que você pode, sim, vencer o medo. E para concluir, 2 Timóteo do capítulo 1, do versículo 7. A Bíblia diz bem assim: "Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação." Isaac, no momento que seria sacrificado por seu pai, e foi livrado por Deus. Elias venceu os profetas de Baal, fugiu de Jezabel e se escondeu na caverna. Davi enfrentou o leão, o urso, e derrotou o gigante em nome do Senhor. Misael, Ananias e Azarias na fornalha de fogo, com o 4º homem. Daniel orou na cova dos leões e foi guardado por Deus. O livro de Salmos traz algumas orações mostrando alguns fatos que um verdadeiro cristão não precisa temer. Más notícias, fenômenos naturais, de pessoas, inimigos ou até mesmo perigos. Para vencer o medo, meus irmãos, é preciso confiar na palavra de Deus, buscar a Deus em oração e receber o Espírito Santo. Faça um propósito com Deus para vencer este medo. E quando se deparar com aquilo que teme, enfrente com o escudo da fé, assim como está em Efésios 6,16. Saiba que você tem um escudo para vencer tudo e todas as batalhas. Exercite sua fé lembrando-se de textos da palavra de Deus, orando ao Senhor e pedindo que a presença do Espírito Santo revista a sua vida de confiança. Creia que Deus te ama e nada poderá te separar deste amor. Um amor tão perfeito e tão forte que lança fora todo medo. A força do amor de Deus é muito maior do que qualquer medo. O que você tem medo? Você quer vencer o medo? O amor de Deus é perfeito e lança fora todo medo. Pai, neste momento eu oro para cada um dos teus filhos, ao qual tem tido muito medo, seja o medo da morte, seja o medo de perder algum ente querido, seja o medo de uma decepção amorosa, seja o medo de lembranças do passado ou até mesmo do futuro, medo de pessoas que já morreram, medo de fantasmas ou até mesmo vultos, entre outras coisas. O medo, ele é algo natural, Senhor, do ser humano, mas que este medo não venha dominá-las, que o Espírito Santo possa encorajá-los, Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa enchê-los de graça, enchê-los de virtudes dos céus, enchê-los de sabedoria, para que eles venham enfrentar leões, para que eles venham enfrentar fornalhas, assim como o Senhor esteve na fornalha com aqueles 3 jovens. Eu creio que o Senhor vai estar também com os teus filhos no momento do medo, no momento da angústia,
que eles não venham a ser sobrecarregados por este medo que vem assolando dia após dia, mas e sim que o Espírito Santo possa dar vigor, saúde, para que eles possam vencer as batalhas, que os teus filhos não venham se esconder, Senhor. Tira eles de qual for a caverna ao qual eles estão inseridos, seja qual for o local onde eles estão se escondendo devido ao medo, sendo pressionados, uma pressão que vão colocando eles cada vez mais para baixo, derrotando, fazendo com que venha entrar o desânimo, a depressão, a angústia, o desespero. Essas atitudes não provêm do Senhor Jesus. Mas, Pai, eu te peço que eles venham ter forças para orar. Assim como Daniel esteve na cova dos leões e foi guardado por ti, guarda os teus filhos. Guarda os teus filhos do dia mau. Guarda os teus filhos dos pensamentos ruins. Eu creio que a vitória é do povo de Deus. Eu creio que neste momento a tua graça está alcançando a vida dos seus filhos. E seja qual for o medo, ó Pai, que eles venham deixar de lado esse medo e venham enfrentar. Que eles possam colocar o escudo da fé. Que eles possam colocar o capacete, Senhor Jesus. O capacete da salvação, o capacete da fé, para que eles venham ter ouvidos somente para ti, somente para o que o Senhor tem reservado para cada um deles. E eu creio que o Senhor irá fazer grandes coisas na vida dos seus filhos. Que todo mal, que todo medo, que todo impedimento, através desta oração, venha cair por terra, no nome de Jesus. E é no nome do teu Filho, Jesus Cristo amado, que eu peço a bênção na vida dos teus filhos. Medo, você não faz mais parte da vida dos filhos de Jesus. Assim eu te agradeço, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, por todos os benefícios e por encorajar e por colocar de pé aquele que estava com medo. No nome de Jesus. Amém.